presença de vocês. É um prazer muito grande participar dessa quarta edição do Congresso Nacional de Estudos Victorianos, o CONEL. Eu tive a honra de participar das edições anteriores também, e me sinto muito honrada com o convite. Quero parabenizar o grupo, a Ligepse, agradecer ao professor Hermano, a Vanessa, né, a toda a equipe da organização, pelo convite e pela recepção de sempre. Vocês são muito queridos, eu já tenho amigos aí na Paraíba, eu sinto isso, né, nesses contatos que a gente tem, nesses encontros que são muito importantes, né, essa produção, essa troca de conhecimentos, essa discussão, né, tão importante, especialmente nos dias de hoje, tá? Então, como eu disse, eu já participei das outras edições, e nas outras edições eu apresentei o que foi tema do meu doutorado, que foi a produção da Clarice como colunista feminina. Aliás, uma das produções da Clarice, que foi a primeira produção dela na imprensa feminina, que foi no jornal Comício, em 1952, e ela escrevia sob a máscara de Teresa Quadros. Então, eu apresentei isso nas outras edições, aspectos, né, dessa minha pesquisa, e hoje eu vou ampliar um pouco mais, vou falar da Clarice jornalista de uma forma mais geral, não só das páginas femininas, que eu vou falar um pouco, mas também da Clarice repórter, da Clarice entrevistadora, né, da atuação dela muito importante, muito constante na imprensa, né? Nos últimos anos tem crescido o número de pesquisas relacionadas aí à produção jornalística da Clarice, né? Mas mesmo assim a gente sabe que essa produção ocupa um lugar secundário, né? Quando a gente fala de Clarice, a gente pensa especialmente nos contos, nos romances, né? Na obra literária. E às vezes as crônicas, né, também são abordadas, mas a parte em que ela atuou como repórter, por exemplo, é pouco divulgada. Então, a minha intenção hoje é mostrar um pouquinho dessa outra produção da Clarice, que não é oposta à produção principal, é complementar. Como a Judith falou ontem, né, tem uma migração dos textos da Clarice de um suporte para o outro, de um gênero para outro. Então, muita coisa que ela escreveu em página feminina mesmo, virou conto, né? Enfim, ela faz esse intercâmbio, esse autoplágio aí que a gente conhece bem. Então, a minha intenção é falar sobre essa produção da Clarice, a Clarice jornalista. Vanessa, por favor, pode mudar o slide. Bom, eu começo mostrando a carteirinha, não sei se vocês já viram, mas a carteirinha de Sindicato dos Jornalistas Profissionais, da Clarice. Essa carteirinha, aí a data de inscrição 68, mas na verdade ela começa a atuar na imprensa em 1940. Ela tinha apenas 19 anos quando ela vai para uma redação de jornal, né? E essa atuação na imprensa acompanha a vida toda da Clarice, né? Começa em 1940 e vai até 1977, que é o ano da morte dela. E então a imprensa sempre foi para a Clarice um espaço tanto para garantir a sua renda, né? Quando ela era solteira e depois quando ela é separada, né? Desquitada, e também como um meio de construir uma rede de sociabilidade, né? Na imprensa, ela encontrava um jeito de estar em contato com seus pares, né? Com os outros escritores, jornalistas, intelectuais, artistas, né? Um grupo reduzido, se a gente pensar na realidade brasileira, né? Em meados aí do século XX. O que eu acho interessante nessa carteirinha é que tem o nome de casada dela, né? Clarice Gurgel Valente, mas tem entre parênteses Clarice Lispector. E é uma coisa que eu já destaquei, né? Que ela sempre fez questão de manter o nome dela, né? Algo que para a época era pioneiro, né? Então ela sempre manteve nas produções o nome, né, de solteira, o nome da família, Clarice Lispector. Por favor, Vanessa. Bom, aí tem uma lista de alguns veículos que ela trabalhou, não estão todos, tá?
mas dá para ver que de 1940 até 77, ela passa por diversos jornais e revistas, né? Normalmente, quando se fala da produção jornalística da Clarice, se fala do Jornal do Brasil, foi o veículo em que ela, né, ficou mais tempo, aí ficou 7 anos como cronista, né? Mas a trajetória dela começa, como eu disse, em 1940, na Agência Nacional. A Agência Nacional era um órgão do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, do governo Getúlio Vargas. Vale lembrar que em 1940 a gente está no Estado Novo, então é a ditadura varguista, né? E ela começa a sua atuação justamente nesse período, e num órgão governamental. Né? Então, acho que isso é importante também para a gente entender certas coisas. E a Agência Nacional tinha a revista Vamos Ler e o Jornal à Noite. E ela vai trabalhar nesses dois veículos. Né? Ela tem outras, no mesmo período, ela participa em outras publicações, como na revista Pan, em que ela publica seus primeiros contos, mas aí a questão já de uma produção mais literária. Eu não quero fazer uma distinção rígida entre produção literária e jornalística, que, como eu disse, tem esse intercâmbio. Mas existem revistas aí em que ela publicou contos, né? Os primeiros contos dela foram nessa época e em outros veículos. E na revista Vamos Ler e no Jornal à Noite, ela publicou reportagens, entrevistas, né? Gêneros mais jornalísticos, vamos dizer assim. Então, ela foi uma das primeiras mulheres repórteres da nossa história, né? Conta-se que isso causava certo constrangimento nos rapazes que queriam falar palavrão e se sentiam, né, constrangidos e inventavam um código para poder expressar alguma coisa. Então, ela foi uma pioneira nisso, tá? E dá para ver que até 1977 ela ainda, né, estava produzindo na imprensa. Então, ela tem um pé na imprensa muito forte, a produção dela é muito rica. Pode ir, Vanessa. Bom, essa distinção entre produção literária e produção jornalística, em detrimento, né, da jornalística, de considerar a jornalística menor, é, de certa forma, natural, entre aspas, né? Porque a própria Clarice também considerava diferenças entre escrever a literatura e escrever para a imprensa. Ela tinha até um certo pudor, como outros escritores, né, de escrever algo menor, vamos dizer assim. Tanto que nas colunas femininas, ela não assinava com o nome dela, né? Ela escrevia sobre máscaras. Ela foi Teresa Quadros, ela foi Ellen Palmer e ela foi ghostwriter da Ilka Soares. É a única produção dela que ela não assume, né? Assume depois, mas ela usa um pseudônimo, né? Eu prefiro usar o termo máscaras, mas ela usa essas máscaras, né? Para não comprometer a parte literária. E tem uma carta dela para o Fernando Sabino em que ela fala isso e ele fala, não, mas isso é besteira, todos os escritores escrevem no jornal, é o caminho natural para a gente ganhar a vida, né? Então, assim, mesmo sendo o caminho que os escritores brasileiros normalmente encontraram para sobreviver, ainda existia um certo pudor, né? Entre, escrevo, como é que é a autora de tantas obras importantes da literatura brasileira, Perto do Coração Selvagem, Paixão Segundo TH, vai escrever lá sobre dicas de moda, por exemplo, né? Então, eu acho, então ela tinha um pouco disso, e nessa crônica do Jornal do Brasil, ela expressa isso, né? Então, essa crônica chama Escrever para Jornal e Escrever Livro. Hemingway e Camus foram bons jornalistas, sem prejuízo de sua literatura. Guardadíssimas as devidas e significativas proporções, era isto que eu ambicionaria para mim também, se tivesse fôlego. Mas tenho medo, escrever muito e sempre pode corromper a palavra. Seria para ela mais protetor vender ou fabricar sapatos. A palavra ficaria intacta. Pena que não sei fazer sapatos. Outro problema, num jornal nunca se pode esquecer o leitor, ao passo que no livro fala-se com maior liberdade, sem compromisso imediato com ninguém, ou mesmo sem compromisso nenhum.
Um jornalista de Belo Horizonte disse-me que fizeram uma constatação curiosa. Certas pessoas achavam meus livros difíceis e, no entanto, achavam perfeitamente fácil entender-me no jornal, mesmo quando publico textos mais complicados. Há um texto meu sobre o estado de graça, pelo próprio assunto. Há um texto meu sobre o estado de graça que, pelo próprio assunto, não seria tão comunicável, e, no entanto, soube, para meu espanto, que foi parar até dentro de missal. Que coisa! Respondi ao jornalista que a compreensão do leitor depende muito da sua atitude na abordagem do texto, de sua predisposição, de sua isenção de ideias preconcebidas. E o leitor de jornal, habituado a ler sem dificuldade o jornal, está predisposto a entender tudo. E isto simplesmente porque... Vanessa, por favor. O jornal é para ser entendido. Não há dúvida, porém, de que eu valorizo muito mais o que escrevo em livros do que escrevo para jornais. Isso sem, no entanto, deixar de escrever com gosto para o leitor de jornal e sem deixar de amá-lo. Né? Então, a gente tem aí um depoimento, né, da Clarice, em que ela confessa que ela gostava mesmo de produzir literatura, né, escrever os livros dela, e que a imprensa tinha um papel, né, profissional na vida dela. Né? Isso ela fala em outros textos também. Por favor, Vanessa, pode mudar. Bom, então a Clarice ela foi repórter, foi entrevistadora, foi articulista, foi colunista feminina e foi cronista. E a minha intenção é mostrar um pouquinho dessa produção dela, lembrando que, assim como na obra literária, os gêneros textuais são subvertidos pela Clarice, né? A gente sabe que conto vira crônica, vira trecho de romance, receita de matar barata vira conto, enfim, que ela faz, né? Essas transformações. Na obra jornalística também não é diferente. A gente vai ver que aquilo que a gente tem como ideia de reportagem, normalmente, né? Não é bem o que ela faz, tá? Então, por favor, Vanessa. E aqui um trechinho que ela fala sobre essa questão dos gêneros, né? Vamos falar a verdade. Isto aqui não é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entre em gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério. Né? É uma crônica dela em que justamente ela expressa essa não aderência às prescrições dos gêneros textuais, né, discursivos, sejam eles quais forem. Por favor, Vanessa. Eu vou começar com uma reportagem, pode virar, uma reportagem que saiu no Diário do Povo, em 1941, Jornal de Campinas, e a pauta era falar sobre uma iniciativa da então primeira-dama, Darcy Vargas, uma iniciativa assistencialista, de uma cidade das meninas. Né? Era uma instituição que abrigava meninas em situação de vulnerabilidade, e a Clarice, então, com 20 anos, tinha a missão de trazer para o leitor o funcionamento dessa instituição. Tá? Só um parênteses, eu sou jornalista também, né, como a Vanessa apresentou, e no jornalismo a gente fala de... Existe aí toda uma discussão sobre a divisão de gêneros textuais, né? Mas normalmente a gente separa em dois blocos, o gênero opinativo e o gênero informativo, né? No informativo tem as notícias, as reportagens, as entrevistas, e no opinativo os artigos de opinião, o editorial, as crônicas, as resenhas, né? Então, normalmente a gente tem essa divisão. O que a gente vai ver na Clarice é que essa divisão não acontece, né? Ela não exerce aquilo que a gente chama de objetividade jornalística, né? Aquilo que, a partir de 1950, cresceu muito no Brasil, né? A imprensa brasileira entrava aí numa fase de mercadológica, né? Em que a notícia era uma mercadoria, e seguia aí os padrões, né, os paradigmas norte-americanos de jornalismo. Então, os primeiros manuais de redação chegam no Brasil em 1950, e é uma série de normas, né, para você apagar um jornalista, né, apagar o enunciador,
como se os fatos se narrassem por si só. E a gente vai ver que isso não acontece no texto da Clarice, tá? Então, vamos ler essa reportagem, né, que chama Onde se ensinará a ser feliz. É curta. Ressurge o sonho do padre Flanagan. Os Estados Unidos haviam gritado para o mundo, lá de um cantinho de Nebraska, onde dominava Lilliput. Não existe menino mau, falta-lhe apenas um lar. E aquela surpreendente pós-town, que se abriu para as crianças, foi a afirmação gloriosa do que parecia um sentimento anacrônico. E foi, ainda mais, o cadinho onde crianças se defrontaram, alma contra alma, em primitiva simplicidade, riscando tudo que a civilização aconselhara como indispensável. Os preconceitos de raça, de religião e o ódio, o grande ódio que nasce magnífico no individualismo cultivado e morre humilhado ao soar a primeira sirene. Os meninos do padre Flanagan jamais desejarão a guerra. Ressurge o sonho do padre Flanagan. Num recanto do Brasil, à margem de uma estrada, 5.000 garotas se instalarão em casas, em verdadeiras casas, cobertas, divididas em quartos e salas. E certamente, na primeira noite ao abrigo, 5.000 garotas não poderão adormecer. Na escuridão do quarto, as milhares de cabecinhas que não souberam indagar a razão do seu abandono anterior procurarão descobrir a troco de quê se lhes dá uma casa, uma cama e comida. Próximo, por favor. Quando recebiam caridade, recebiam também um pouco de humilhação e de desprezo. Não deixava de ser bom, porque sentiam-se quites e muito livres, livres para o ódio. Mas nas casas onde agora se acomodam, casas limpas, com hora certa de almoço e de jantar, com roupa e livros, são tratadas com naturalidade, com bom humor. As 5.000 garotas sofrerão na dúvida durante alguns dias, desconfiadas e ariscas. Mal sabem as meninas de Darcy Vargas que iniciam a vida diante do sentimento mais raro neste mundo, o da bondade pura, que não pede nada para si e apenas dá. Próximo. A cidade das meninas não é propaganda para turismo. Será a realidade mais séria e comovente. Nascerá inteligente e organizada. Será uma escola de mulheres. O que a criminologia, a sociologia e a psicologia pesquisaram e afirmaram no mundo científico, agora aplicado no terreno prático. Entrevistada, a senhora Darcy Vargas, com efeito, acentua que não é só a casa e a comida que essas crianças receberão, porém, e sobretudo, o ambiente, o lar. A sua preocupação em não construir um daqueles casarões imensos, à semelhança dos internatos, que se gravaria na memória de seus habitantes como uma penitenciária, obedece àquela orientação. Nas centenas de casas simples e alegres, as meninas se desenvolverão sem promiscuidade, como numa pequena família. A educação física, profissional e artística fornecerá a base das pequenas cidadãs e constituirá o pecúlio das jovens mulheres na sua entrada na vida. Serão admitidas até a idade máxima de 8 anos, quando ainda uma vida tranquila e dirigida possa apagar-lhes as marcas deixadas pelo abandono e pelo sofrimento. Florescerão tranquila e pacificamente, mas no momento de adeus à cidade, saberão, enfim, que realmente se lhes dava tanto em troca de alguma coisa. O Brasil, a América, o mundo precisam de criaturas felizes. Elas riem, creem, amam. As jovens mulheres saberão, então, que delas se espera o cumprimento do grave dever de ser feliz. Então, essa é um texto, né, que deveria ser uma reportagem da Clarice para o Diário do Povo, o Jornal de Campinas, em que a gente vê que a subjetividade da Clarice está presente, né? Ela não é uma simples jornalista fazendo uma reportagem, né? O texto não contém os elementos clássicos de uma reportagem, que é a informação objetiva. A gente não sabe ao certo onde é essa casa, a gente não tem entrevista com as pessoas de lá. Ela comenta, né, brevemente ali que a senhora Darcy Vargas, entrevistada, declarou que as crianças receberão não só a casa, mas também um lar, um ambiente acolhedor, né?
E então o que a gente tem é a impressão da Clarice como repórter sobre a iniciativa. E aqui vale lembrar mais uma coisa, né, que eu falei no início. Nós estamos na época do Estado Novo, né? E a Clarice é uma jornalista ligada, né, ao órgão governamental. Então, a gente sente aqui em vários trechos uma ironia, né, uma crítica sutil, né, à iniciativa assistencialista da Darcy Vargas, né, porque, a começar pelo título, né, onde se ensinará a ser feliz. Bom, como é que você ensina a ser feliz, né? É possível se ensinar isso, né? E como é o dever de ser feliz, e não, né, o prazer de ser feliz, é um dever, né? Então, a gente sente que a iniciativa pretendia formar meninas no sentido de adaptá-las à sociedade que estava sendo construída, né? Por isso que ele diz, o Brasil, a América, o mundo, né, ela faz essa gradação, né, precisam de criaturas felizes, quer dizer, criaturas que, de certa forma, estão adaptadas, né, a um modelo, né? Então, a gente entende aqui que é praticamente um adestramento, uma formação dessas meninas para que elas cumpram o papel que se espera, né, na sociedade que estava sendo construída. E existe, né, uma ironia quando ela fala, por exemplo, que elas estão diante do sentimento mais raro neste mundo, o da bondade pura, que não pede nada para si e apenas dá. É lógico que a Clarice percebia aí, né, embora muito nova, a questão política envolvida aí na iniciativa da Cidade das Meninas, né? Então mas ela joga como se aquilo fosse efetivamente um ato de bondade, né? Ele joga isso no enunciado, mas a gente percebe aí na enunciação dela que é irônico, né? E aí, no final, ela revela que, na verdade, não é a troco de nada, é a troco da formação que se espera dessas meninas. Tá? Pode mudar, por favor, o slide, né? E eu acho muito bem colocada essa afirmação da professora Nádia, porque, na verdade, o que ela faz aí nesse texto, a Clarice, não é um artigo de opinião, né? Ela não faz um artigo, ela não faz uma crônica, ela não faz uma reportagem, ela faz algo que é peculiar. Então, a professora Nádia, falando um pouquinho da produção da Clarice, né, como jornalista, ela diz o seguinte: não se trata apenas de matéria de opinião, é mais do que isso. Trata-se de uma linguagem narrativa peculiar a Clarice Lispector, que deixava sempre uma fresta aberta para eclodir experimentações várias de sua intimidade. É isso, né? É uma narrativa clariciana, né? Em que ela coloca a subjetividade dela diante daqueles fatos. Tá? Próximo, por favor, Vanessa. E outra reportagem importante que ela fez foi na revista Vamos Ler. O tema, a pauta era a Casa dos Expostos. Para quem não sabe, era uma instituição com caráter religioso que recolhia as crianças que eram abandonadas, né? Era uma roda, né, dos enjeitados, em que as pessoas chegavam lá e depositavam o bebê, abandonavam o bebê ali, e as irmãs criavam, né, esse exposto, como era chamado o bebê. É uma reportagem grande, então eu separei alguns trechinhos. É uma reportagem que tem vários intertítulos, né? E eu separei uns trechinhos para a gente ver. Então, tem um trechinho que fala da Casa da Roda, essa roda dos enjeitados. Há mais de 200 anos inaugurada, é o abrigo e o lar dos enjeitados. Diariamente, uma média de 4 a 5 crianças vem incorporar-se à instituição. Umas chegam crescidinhas, sabendo do nome, da idade e dos pais. Outras, mesmo de noite, são depositadas na roda, aberta para a travessa Visconde do Cruzeiro, e que, sob o peso do embrulhinho lá colocado, gira e faz soar uma campainha. Dom Átila Silveira acode, recebe o presente e entrega-os às irmãs. Então começa a vida de mais um exposto. Ali, até a maioridade, receberá assistência completa.
Passará pela creche, sob a superintendência geral do Dr. Martinho da Rocha, aprenderá a engatinhar, a andar, a ler, a trabalhar, a rezar, a amar, a escolher, a odiar. Então estará pronta para sair e lutar com os de fora. É interessante, né, aqui essa questão do aprender a odiar. No outro texto também ela fala do ódio, né? Então, ao mesmo tempo que você tem instituições de caridade, ela fala do ódio presente, né? Isso é um tema comum também na obra literária dela. Já apresentei aqui uma vez um texto em que ela falava do Coati, né? O homem que possuía o Coati, cuidava do Coati como se fosse um cachorro, e ela fala da iminência do ódio que deveria ter no Coati, né? Pelo dono ter alterado a essência dele, né? Então, essa questão do amor e ódio é algo muito presente, né? E já se vê isso tematizado nessas reportagens. Tá? Outra coisa importante é que ontem, né, na palestra da Judith, se comentou um pouquinho sobre a questão da Clarice Lispector social, né, do aspecto social na obra da Clarice. E eu sempre defendi também que é um aspecto presente, às vezes de forma mais explícita, às vezes de forma mais sutil, incorporada com outras questões, mas que isso existe, né, na obra dela, que ela não é uma escritora alienada, ela pode não ser militante, mas ela não é uma escritora alienada, como tantas vezes se colocou, né? E essa preocupação social dela se revela aqui nos temas, né, das reportagens que ela faz já com 20 anos. Né? E na época ela cursava a faculdade de Direito e ela dizia que ela tinha ido para o direito porque o pai e outras pessoas falavam para ela que ela se preocupava muito com os direitos das pessoas, então ela deveria ser advogada. Né? Então, mais um trechinho da reportagem, por favor, Vanessa. Aí um outro intertítulo, que fala do Jardim da Infância. Irmã Vosson me conduz pelos corredores, silenciosos como os de hospitais. Na sala espaçosa funciona uma espécie de jardim da infância, com aqueles quadros de Ivo chuta a bola, Rosina lê seu livro. As gurizinhas estão sentadas em voltas da irmã professora. Cantem para a moça ver. Cantam o hino nacional. E, como sempre, depois do deitado eternamente, as palavras começam a rarear. Surgem olhares assustados. Mas um apressado e forte terra amada Brasil tudo salva. Uma moreninha miúda recita uma poesia sobre o coração do Brasil e se sente envergonhada. Irmã Vasson e as professoras estão orgulhosas. Está vendo como ela se coloca aqui, ela me conduz, né? A moça é ela, para quem as crianças vão se exibir, então a gente sente que ela fez a apuração que se espera que o jornalista faça, mas ela coloca as suas impressões, a sua subjetividade no texto, na narrativa. Mais um trechinho, por favor, Vanessa. O armário das trouxinhas. É o arquivo, um armário repleto de embrulhinhos onde estão anotados os precários dados sobre a procedência de seus donos. Marilena, exposta, parda, com 12 dias, 11/5/41. Regina Aparecida. Essa veio sem indicações? Sim, como sabe? Há tempo me lembro que todas são aparecidas. Por nada. Quando chega um bebê, anota-se roupa por roupa, sinal por sinal, sua aparência. Assim, se alguém vier reclamado, terá de fazer a descrição perfeita e completa, ou não conseguirá o esposo. Próximo. E aí, no final, ela comenta sobre uma lei que pretendia proibir o acolhimento de crianças não identificadas. E aí, no final, ela coloca realmente uma opinião, né? Não é proibindo a aceitação de crianças não identificadas que se acabará com o nascimento delas. Enquanto não se pode terminar com essa situação, e provavelmente não tão cedo se poderá, o melhor é encará-la de frente e aceitá-la. Mesmo porque é preciso não esquecer, além do infrator ao dispositivo penal, há Bonifácio e Regina Aparecida, que não têm a menor culpa. Bonifácio é um bebê sobre quem ela comenta no meio da reportagem, um bebê muito frágil e que acaba não resistindo. Deixa eu ver, a Rosa escreveu alguma coisa aqui.
Sim, exatamente. Claro, tem a questão do mundo interior das personagens, os aspectos psíquicos, né? A questão da linguagem também, como a Yudi te lembrou ontem, mas as questões sociais estão presentes, sim. Durante muito tempo se falava que não tinha, né, questão social, né, ou que não era relevante. E assim, e esses textos trazem isso, assim como outros, né, mesmo da obra literária. Bom, então aí deu para sentir um pouquinho do que é a Clarice repórter, né? Por favor, Vanessa. E ela mesma confessa essa pessoalidade que ela coloca no texto, né? Ela fala assim: é que escrevo ao correr da máquina e quando vejo, revelei certa parte minha. Acho que se escrever sobre a superprodução do café no Brasil, terminarei sendo pessoal, né? Ou seja, era o jeito de ela escrever, fosse lá o que fosse, né? Mesmo numa matéria jornalística. Por favor, Vanessa. Bom, ela foi também entrevistadora, né? A gente viu ontem na abertura um trechinho da entrevista dela, né, de 77, uma entrevista famosa, né? Só um minutinho. E a gente sabe que ela não gostava de dar entrevistas, mas ela gostava de fazer entrevistas, né? E a primeira entrevista que ela fez foi na década de 40, lá na revista Vamos Ler, com o Tasso da Silveira, que era escritor e era também diretor da revista Pan, onde ela publicou os primeiros contos, né? E então ela tem 20 anos, né? Ela não é uma pessoa conhecida, ela não é ainda a escritora Clarice Lispector, e mesmo assim ela se coloca diante do entrevistado. Por favor, Vanessa. Então, ela começa a entrevista. As entrevistas eram sempre no que a gente chama de jornalismo de formato ping-pong, né? Que vem uma apresentação inicial sobre o entrevistado e depois as perguntas e respostas, né? Que a gente chama de ping-pong. Falando das questões lá dos gêneros jornalísticos, a entrevista deveria fazer parte do gênero informativo, porque deveria trazer para o leitor os aspectos do entrevistado, ainda que seja a opinião é do entrevistado, né? Mas a Clarice subverte isso já desde o começo. Ó. Na apresentação do Tasso da Silveira, ela já se coloca. Para mim, entrevistar Tasso da Silveira era continuar uma daquelas palestras tão profundas nas quais eu assisti atenta ao poeta resolver os grandes problemas do pensamento. Quando na redação do PAN sua mesa não estava muito atulhada de papéis e seu cigarro não queimava rápido demais, eu puxava uma cadeira e, assim como quem nada quer, dizia uma palavra, uma simples palavrinha. Em breve, discutíamos a gênese do mundo, a significação da arte, a explicação do tempo e da eternidade. Eram problemas para mim, certezas para ele. Então, mesmo na apresentação do entrevistado, ela coloca a percepção dela, né, sobre esse entrevistado. Isso é muito interessante, né? Porque também é uma entrevista impressa, ou seja, não é algo que é ao vivo, né? E que isso aparece lá no meio da gravação. É algo que ela escreveu depois. Então, na edição, ela podia se retirar do texto, mas ela não retira. Ela coloca a impressão dela e o sentimento dela em relação àquilo. E ela só entrevistava, né? Salvo caríssimas exceções, ela só entrevistava pessoas que ela admirava ou que eram amigas de alguma forma, né? Ou assim, tinha uma proximidade, normalmente pessoal, artistas, né? Músicos, escritores, jornalistas, pessoas com quem ela conviveu, né? Isso mais para frente, já com ela já conhecida, né? Ela publica entrevista até 1977. Então, acontecia depois, né, de que, na verdade, muitas vezes, eu imagino que a admiração do entrevistado pela entrevistadora fosse até maior do que o contrário, em alguns casos, né? Então, aí, deixava de ser uma entrevista tradicional para ser realmente uma conversa, né, entre pares, tá? Próximo, por favor, Vanessa.
Então, aqui, por exemplo, tem um trechinho de uma entrevista que ela fez com o Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo era amigo, né, dela, eles conviveram em Washington, e no meio da entrevista ela fala isso. Érico, sem interromper o assunto, estou me lembrando com saudade de Washington. Eu, como mulher de diplomata, e você trabalhando na OEA. Você se lembra de como eu fazia ninho na vida e na casa de vocês? O que é que eu estava fazendo naquela ocasião? O que você estava escrevendo naquela ocasião? Eu, por exemplo, estava escrevendo A Maçã no Escuro. Foi um período muito produtivo, no sentido de trabalho e no sentido de uma amizade que se formou entre você, Mafalda e eu. Por favor? Próximo. Então, a Nádia, né, também coloca uma afirmação aqui que eu acho muito importante. Os limites entre a pessoa Clarice, a jornalista Clarice, a escritora Clarice de Lúcia, né? É tudo misturado mesmo, né? Ela é a entrevistadora, mas ela é a Clarice amiga e ela é a escritora, né? Tá tudo junto nesses textos. Por favor. Aí, em alguns casos, a situação se inverte, né? Ela, de entrevistadora, ela passa a ser entrevistada, como acontece aqui com o Tom Jobim. O Tom Jobim era o entrevistado e ele é que começa a perguntar para a Clarice, né? Quero te fazer esta pergunta, Clarice, a respeito da leitura dos livros, pois hoje em dia estão ouvindo televisão e rádio de pilha, meios inadequados. Tudo que eu escrevi de erudito e mais sério fica na gaveta. Que não haja mal entendido, a música popular considero-a seríssima. Será que hoje em dia as pessoas estão lendo como eu lia quando garoto, tendo o hábito de ir para a cama com um livro antes de dormir? Porque sinto uma espécie de falta de tempo da humanidade. O que vai entrar mesmo é a leitura dinâmica. O que você acha? Sofro se isso acontecer, que alguém me leia apenas o método pode começar pelo meu quarto, ir à página dinâmica. Escrevo com amor e atenção e ternura, dor e pesquisa. E queria, de volta, como mínimo, uma atenção e um interesse como o seu, Tom. E, no entanto, o cômico é que não tenho mais paciência de ler ficção. Mas aí você está se negando, Clarice, né? Ou seja, é uma conversa em que se inverte o papel, né? O Tom Jobim começa a entrevistar a Clarice, né? E é engraçado, porque ela não gostava de dar entrevistas, e eu acho que fazendo entrevistas ela se revelou mais do que respondendo, né? Assumindo o papel apenas de entrevistada, né? Ela se revela nessas conversas. A professora Clemilda Medina, de jornalismo, ela tem um livro que chama Entrevista, Diálogo Possível, em que ela defende essa questão de que a entrevista no jornalismo não pode ser um mero questionário, não é um questionário de perguntas e respostas, tem que ser um diálogo, tem que ser uma conversa, né? Então, ela fala assim, ó, a entrevista pode ser apenas uma eficaz técnica para obter respostas pré-pautadas por um questionário, mas certamente não será um braço da comunicação humana se encarada como simples técnica. Esta, fria nas relações entrevistado-entrevistador, não atinge os limites possíveis da inter-relação, ou, em outras palavras, do diálogo. Se quisermos aplacar a consciência profissional do jornalista, discuta-se a técnica da entrevista. Se quisermos trabalhar pela comunicação humana, proponha-se o diálogo. E o que a Clarice faz é um diálogo, né? Ela dialoga, ela conversa, né, com os seus entrevistados, né? Ela conta que muitas vezes ela começava falando dela para daí o entrevistado falar alguma coisa, né? E a gente vê isso nos textos, né? Essa é uma técnica que o Truman Capote, né, escritor e jornalista, usava bastante, mas a impressão que eu tenho é que ele usava isso de uma forma mais consciente, mais manipuladora, vamos dizer assim, para conseguir determinadas informações. Eu acho que a Clarice faz isso no sentido de realmente estabelecer o diálogo, né? Por favor. Aqui com o Chico, né, por quem ela tinha uma admiração também, e ele por ela, e a gente vê bem que existe aí
o mesmo nível, né, entre os dois, porque não existe uma hierarquia, né, de entrevistado e entrevistador. Qual a coisa mais importante do mundo? Trabalho e amor. Qual a coisa mais importante para você como indivíduo? A liberdade para trabalhar e amar. O que é o amor? Não sei definir. E você? Nem eu. Então, assim, é uma conversa, né? E que não tem a pretensão de trazer questões fechadas, né? Algo que também destoa daquilo que a gente espera numa entrevista. Né? Algo mais prosaico, né? Por favor, Vanessa. Bom, e aí então ela fez várias entrevistas, tem até um livro, né? Vocês conhecem esse livro aqui, né, organizado pela Tereza Monteiro e Lívia Mann, sobre as entrevistas que ela fez. Um desses entrevistados também foi o Rubem Braga, e ela fala sobre crônica, né? Sobre ele ter sido o inventor da crônica. E o Rubem Braga foi o responsável pela entrada da Clarice no mundo da imprensa feminina, né? Em 1952, ele, o Joel Silveira e o Rafael Correia de Oliveira fundam um semanário chamado Comício, um semanário que não era da grande imprensa, era um jornal, vamos dizer assim, alternativo, gerido por intelectuais, que não tinha dinheiro, tanto que durou pouco, durou 23 edições apenas, mas que teve na sua redação grandes nomes que já eram consagrados e nomes que depois seriam consagrados. Teve Drummond, Tiago de Mello, Sérgio Porto, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, enfim, vários Mirô, vários escritores, né? E a Clarice foi chamada pelo Rubem Braga para ser a Teresa Quadros, ou seja, para ficar responsável por uma página do jornal destinada ao público feminino. Essa página chamava Entre Mulheres. Por favor, Vanessa. E ela era responsável pelo planejamento dessa página, né? Até o layout ela que sugeria, né? E ela compunha essa página de uma forma meio ambígua, né? É isso que eu já mostrei outras vezes, e é o tema da minha pesquisa de doutorado, né? Era uma página feminina que tinha os textos tradicionais da imprensa feminina, então a gente vê ali, ó, coisa de moda, tem receita, tem cuidados com a família, ou seja, todas essas questões dos deveres das mulheres no universo doméstico, muito embora em muitos desses textos ela tivesse um certo deboche, a gente vê que ela, né, ela, na verdade, parece que não leva aquilo a sério, ela faz umas brincadeiras, mas ela fez textos assim, e ao mesmo tempo ela punha outros textos com um discurso não convencional, com um discurso subversivo, com um discurso que a gente pode dizer feminista, né? Porque ela trazia questões dos direitos das mulheres. E o grande achado crítico da minha pesquisa foi realmente descobrir que a fonte de inspiração para ela fazer essa página foi o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que na época era inédito no Brasil. O livro só chegou aqui em 1960, e em 1952 ela já trazia textos e citações presentes no livro para a leitora do jornal Comício. Então, por exemplo, nessa página ali, ó, em cima, a irmã de Shakespeare, é um texto em que ela comenta sobre um texto da Virginia Woolf, que fala da dificuldade da mulher ser escritora, que ela precisa ter um teto todo seu para poder desenvolver o seu talento, porque as condições sociais impedem, né, que ela desenvolva o seu talento, ainda que ela tivesse o mesmo talento do homem, né? Por isso ela imagina uma irmã do Shakespeare, né, que não conseguiria ter a trajetória dele pelo fato de ser mulher. E esse texto também é comentado pela Simone. Então, assim, existem várias questões que estão presentes nos dois livros, as mesmas citações, os mesmos textos e tudo isso. Então, dá para ver que ela se inspirou na Simone de Beauvoir, então ela tem aí uma pegada, um viés feminista, né,
nessa página. E, além disso, ela escrevia crônicas, né? Ela escrevia algumas crônicas, algumas viraram contos depois, ela pegou e transformou em contos e publicou com o nome dela mesmo. É aqui que aparece pela primeira vez a receita de matar baratas, que depois virou conta com história, né? E que era para ser um desses textos convencionais, né? Uma receita para a dona de casa lidar com as baratas, mas ela faz isso de uma forma irônica, né? De uma forma de brincadeira, e isso depois acaba tendo desdobramentos, né? Vários desdobramentos. Então, essa daqui é a página Entre Mulheres. Isso foi em 52. Nessa época, ela não aceitou, né, na minha pesquisa cheguei a essa conclusão, ela não aceitou essa função por uma questão de dinheiro. Nessa época ela estava casada, tanto que ela interrompe essa atividade para acompanhar o marido para Washington, né? Então ela estava casada, o jornal não tinha dinheiro, tanto que faliu, né? Então eu não acredito que ela tenha sido motivada a escrever essa página por uma questão de renda, né? Ela tinha voltado da Europa há pouco tempo, ela tinha ficado afastada do círculo, né, de intelectuais, artistas, escritores, ela tinha ficado afastada há muito tempo, e para mim isso é uma forma dela retomar esse contato, dela se inserir de novo no grupo, né, e viver um pouquinho dessa vida cultural, né, brasileira, e daí ela parte para os Estados Unidos, fica lá mais uns 7 anos, e aí ela volta, aí desquitada, né, com os filhos, com uma pensão do marido, mas aí sim ela vai procurar a imprensa como uma forma de ganhar dinheiro. E aí ela aceita, pode mudar, por favor, Vanessa? Vanessa? Obrigada. Ela aceita ser, está ruim a imagem, mas dá para vocês terem uma ideia, ela aceita ser a Ellen Palmer no jornal Correio da Manhã, é uma coluna feminina também, é só aquela coluninha da esquerda, onde tem ali um desenho de uma mulher, né, que é uma coisa de moda, e aí tem só essa tirinha mesmo, comprida, o resto é coluna social, e ela era responsável por essa coluna, que chamava Correio Feminino, ela era Ellen Palmer. Aqui já é diferente, primeiro que é um jornal da grande imprensa, ela não teve a mesma autonomia que ela teve no comício, e aqui era uma questão profissional, ela precisava escrever para sobreviver, para ter a renda dela, né, complementar o orçamento, e ela fez um ou outro texto mais original, né, com as marcas de Clarice, afinal ela nunca, né, se limitava ao comum, mas a gente percebe que já foi algo mais profissional nesse sentido de, bom, qual é meu papel, vou cumprir e pronto, né? Ela tinha aqui ela recebeu um salário considerado bom para a época, e ela tinha o patrocínio da Pontes, que era uma marca de creme na época, e que ela tinha que fazer tipo um merchandising do creme, sem dizer a marca, mas falar da importância da mulher usar creme e tal. Então ela tinha esse papel de colunista feminina mesmo, né? E depois disso, e meio paralelo a isso, de 60 e 61, ela foi ghostwriter da Ilka Soares no Diário da Noite. Então, ela acumulou 2 colunas aí, femininas, né? Nessa virada da década de 50 para 60. Por favor, Vanessa. E nessa Correio da Manhã, como Ellen Palmer, ela pegava mesmo essas questões do cotidiano da mulher na casa. E ela criou uma personagem aí, a Amélia, é interessante, né, por causa da música também, do Mário Lago, da Amélia, e tinha sempre esse desenhinho, essa ilustração da Amélia,
e a Amélia sempre envolta aí com alguma questão doméstica que ela precisava resolver. No caso aí desse trechinho que eu peguei, era como passar as cortinas, né, que são grandes, né, como é que você faz para passar? Então, põe no chão, põe um lençol e tal, né? Então, assim, essas questões bem domésticas, e em todas as colunas tinha essa figura da Amélia. Bom, mais uma, Vanessa? E para terminar, eu peguei uma crônica, não quis pegar as crônicas da Clarice, como Clarice, no Jornal do Brasil, eu peguei uma crônica que ela produziu como Teresa Quadros, em 52, no Jornal do Sul em Braga, porque acho que é pouco conhecida, e também porque tem a ver com a questão do lar, né, casa e lar, que são os temas lá das reportagens que ela realizou aí, que a gente viu, tá? Então, chama Lar Engenharia de Mulher, e é assinado com o nome de Teresa Quadros. A notícia curtinha veio em forma de anedota e não descrevia o tipo de homem, o que é um mal. O leitor gosta de ver o personagem e dá menos trabalho quando a fotografia já vem revelada. Negativo é sempre negativo. Em todo caso, devia ser mais para baixo do que alto, menos magro do que gordo, mais necessitado de um preparado à base de petróleo do que de uma boa escova de nylon para cabelo. É assim que a gente imagina os homens de bom coração, que devia ter um de manteiga, o que passou a mão pela cabeça arrepiadinha de cachos da menina e falou com bondade. Que pena vocês não terem um lar. Lar nós temos, o que não temos é uma casa para botar o lar dentro, respondeu a menina, que tinha 5 anos e morava com o pai, a mãe e 2 irmãozinhos em um apertadíssimo quarto de hotel. Naturalmente, espantada com a ignorância do amigo barbado. E sem saber a felicidade que tinha, sem saber que era dona dessa coisa maravilhosa que vai desaparecendo nessa época ultra civilizada de discos voadores covejando por cima da cabeça dos homens. Dá até para desconfiar que são os homens que não têm lar que inventam essas geringonças complicadas. Porque o lar é tão gostoso, tão bom, que quem tem um não deve ter lá muita vontade de andar atolado em ferro, em metais, em ácidos corrosivos, fervendo. Próxima, Vanessa, por favor. Fervendo os miolos em altas matemáticas numa fábrica ou num laboratório. O que muitos têm é casa, e são os felizardos, já que a maioria não tem uma coisa nem outra. Mas uma casa tão vazia de lar como a lata de biscoitos, depois que as crianças avançam em cima dela no café da manhã. Casa é difícil, mas ainda se pode arranjar. Quem compra bilhete pode ver chegando o seu dia. O funcionário público dorme na fila de uma autarquia e o bancário vai alimentando a esperança de cair nas graças do patrão. E numa tabela Price, a juros de 7%. Mas lar mesmo, só com muita sorte. Até porque ninguém tem fórmula de lar. A rigor, não se sabe bem o que faz o lar. Sabe-se que ele pode ser feito, muitas vezes desfeito, e algumas vezes também refeito. É uma coisa parecida com a eletricidade. Não se entende a sua origem, mas se faltar a luz dentro de casa, todo mundo sabe que está no escuro. Então, lar é isso. É aquilo que a garotinha de 5 anos sentiu com tanta força e que nós todos sabemos quando ele está presente. Como sabemos quando houve um desarranjo sério nas turbinas ou um simples curto-circuito no fusível qualquer. Próximo, Vanessa. Há pessoas práticas e previdentes que costumam ter uma espécie de lar em conserva, num canto do armário, ao lado de outras coisas enlatadas, e que é, como estas, servido às visitas esperadas. Mas a gente percebe logo a diferença daquele outro que tem, como o palmito fresco, o sabor de substância simples e natural. Parece que ficou estabelecido, nos princípios da criação, que o homem faria a casa para dar um lar à mulher e que a mulher construiria o lar para dar casa e lar ao homem. Sim, porque o homem tinha que levar vantagem, não podia ser por menos. Pois então é isso. Casa é arquitetura de homem,
E lá, essa coisa simples e complexa, evidente, misteriosa, que depende de tudo e não depende de nada, essa coisa sutil, fluídica, envolvente, é simplesmente engenharia da mulher. Bom, é uma crônica, então, de 52, né? A gente percebe essa questão da época, né? Ela fala aí das geringonças, do desenvolvimento tecnológico, né? Nós estamos aí na industrialização do Brasil, e ela traz essa questão do que é o lar, né? E essa diferença semântica, né? Entre casa e lar, não ter casa e não ter lar, né? E isso tem a ver com as duas reportagens que a gente leu, né? Em que os responsáveis pelas instituições diziam que iam dar não só a casa, mas o lar também, né? E o final dessa crônica é muito interessante, porque ela é irônica novamente, né? Dizendo que parece que ficou estabelecido nos princípios da criação, quer dizer, ela de uma irônica questiona essa divisão de tarefas entre homens e mulheres, critica também o fato do homem sempre levar vantagem, a mulher ter que dar mais, e de uma certa forma modifica a fama, né, da mulher ser a rainha do lar, né? Ela é a engenheira do lar, né? Ela é responsável por arquitetar isso, né? Bom, eu espero ter dado uma ideia, tem muita coisa, a produção jornalística da Clarice é imensa, né? E eu acho que vale a pena ser lida também, porque ela complementa aí a face da escritora que a gente tanto admira, que a gente tanto gosta de ler, né? Nos contos, nos romances, e ela traz aí para a gente novas produções que também revelam a Clarice, né? Bom, agora espero perguntas de vocês, contribuições, retorno. Obrigada, Vanessa, pelo apoio aí. Por nada, professora, nós que agradecemos por esta aula, sempre uma aula com a professora Tânia. Aqui no chat, muita gente colocando, né? Agradecendo também. E teve gente que colocou aqui no chat, a Rose colocou, eu acredito que a Clarice traduz de forma poética tanto as questões sociais quanto o mundo interior das personagens com uma sensibilidade singular. E aí o Fred levantou a mão agora, professora, então vou abrir agora o espaço para perguntar. Pode falar, Fred. Bom dia, Fred. Depois do Fred tem a Débora, pronto. Vocês conseguem me ouvir? Está um pouquinho baixo, mas dá. Professora, primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu já eu tive a oportunidade de assisti-la no último Conel, sempre falas maravilhosas, cheias de informação. Eu acho que essa parte de Clarice jornalista precisa ser sempre debatida, né? Que é uma parte ainda que a gente ainda precisa saber muitas informações, né? A parte biográfica da Clarice. Professora, a gente sabe que a recepção de um escritor de literatura mesmo é sempre mais rápida, né? Mas e a recepção enquanto jornalista? Eu tenho essa curiosidade de saber como era a recepção dos textos jornalísticos da Clarice. A senhora poderia falar alguma coisa em relação a isso, né? Do período em que ela foi escritora? Obrigado desde já. Obrigada, Fred. Agradeço aí seu elogio, muito gentil. Então, eu não tenho muita informação sobre a recepção da parte jornalística. Eu sei que a coluna Entre Mulheres, que foi o que eu estudei mais do doutorado, eu sei que ela era lida não só pelas mulheres, mas pelos homens também. E o Rubem Braga até comenta numa edição, né, que era um dos melhores colaboradores era a Teresa Quadros, e aí ele revela que, na verdade, era a Clarice Lispector, porque a Clarice Lispector, ela ia sair, né, ela ia acompanhar o marido lá para Washington, e aí ela ia abandonar o posto. E aí o Rubem Braga resolve revelar que, na verdade, Teresa Quadros era ela. E aí ele fala que realmente muitos homens liam, mesmo que escondidos, eles liam a página Entre Mulheres pela qualidade, né, dos textos que ela apresentava, né? Eu acho que a gente acaba tendo mais noção da recepção da Clarice jornalista depois
que ela já é famosa, né? Quando ela faz as entrevistas na década de 70, ela passa a ser também uma figura de interesse, assim como o entrevistado. Então, por exemplo, ela e o Chico Buarque. Bom, são dois grandes personalidades da nossa cultura, então você vai já ver com outros olhos. É diferente de uma pessoa, né? Um jornalista desconhecido. Mas o que eu vejo é que ela sempre foi muito coerente, ela não alterou o jeito dela fazer o texto jornalístico depois da fama. Ela já fazia isso com 20 anos, né? Então não é porque agora eu sou famosa, eu vou aparecer também na entrevista. Não, ela já aparecia com 19 anos, ela já estava lá no texto e não era conhecida. Então ela sempre, me parece uma produção muito autêntica, e que eu acho que, sim, sempre contribuiu muito, porque, especialmente quando a pessoa conseguia perceber a sutileza da ironia dela, né, naquele texto sobre a cidade das meninas, né, para passar pela censura do Estado Novo, ela falando de uma coisa da Darcy Vargas, né, você precisava ser sutil, né? Então, eu acho que ela fez isso com grande maestria. Mas, assim, eu só tenho mais dados dessa recepção dela como Teresa Quadros. Bom, não sei se ajudei, Fred. Ajudou, professora, com certeza. Muito obrigado e mais uma vez parabéns, professora. Obrigada, Fred. E a Débora. Agora temos a Débora. Isso. Pode falar, Débora. Olá, bom dia. Bom dia. Agradeço ao Ligepsi pelo evento e à professora Tânia também pela exposição muito rica. Obrigada. E informativa. Minha pergunta é especificamente sobre esses escritos que a senhora citou da década de 40. Sim. Da Clarice Reporter, com 19 anos. Uhum. Eu gostaria de saber onde a senhora buscou essas fontes, especificamente esses textos que foram publicados no Diário, esse texto que foi publicado no Diário do Povo, sobre a Casa das Meninas, da Darcy Vargas, em que ela, com aquela sutil ironia, vai burlar ali o DIP. Eu achei bem interessante, eu não conhecia esse texto. E o que foi publicado também na Vamos Ler, sobre uma visita à Casa dos Expostos. Eu queria saber onde a senhora buscou essas fontes e se teve algum outro texto dessa década que a senhora citou e eu não acompanhei, ou foram só esses dois mesmo que a senhora citou aqui? Não, foram só esses dois que eu citei. Obrigada. Outros, mas eu citei esses dois. Quando eu fiz a pesquisa de doutorado, Débora, não tinha muita coisa ainda. Eu tive que pesquisar na Biblioteca Nacional alguns textos, né, para ver, para ter contato com essa produção. Mas, de lá para cá, saíram várias obras, né, e esses são mais famosos, então já tem em livro. Por exemplo, nesse livro aqui, Outros Escritos, você tem essas duas reportagens, tá? É uma coletânea de textos da Clarice, pouco divulgados. Então, tem essas duas reportagens e tem 2 artigos, né, que eu não comentei, mas que ela escreveu na revista da Faculdade de Direito. São 2 artigos de opinião. Um fala sobre o dever de punir, o direito de punir, desculpa, que ela fala que não há direito de punir, existe o poder de punir, né? E ela fala também sobre a questão do trabalho feminino, se a mulher deve ou não trabalhar fora. Então, são 2 artigos de opinião também da Clarice, com 20 anos, né? Então, aqui, e tem também alguns contos, os primeiros contos que ela publicou também nessa fase aí da década de 40. Então, hoje em dia, você já encontra, nesse livro você encontra isso. Tem esse livro que reuniu entrevistas que ela produziu. Então, assim, nesse século XXI saiu muita coisa, né, reunindo aí esse material. Mas ainda tem coisa que não tem em livro. Eu transcrevi para minha tese algumas crônicas do comício que não estão publicadas, né? Então, tem lá Enfermeirinhas Espertas, outras que não saíram em nenhuma publicação. Mas hoje em dia você já consegue achar. Se você quiser ler essas reportagens, tem nesse livro aqui, Outros Escritos, tá bom? Muito obrigada, professora. Imagina.
Professora, teve uma pergunta aqui no chat que diz assim, da Maria das Graças Fonseca Andrade. Por que você acha que ela começou na década de 40 como jornalista e só tem o documento de jornalista de 1968? Acha que esse fato é algo significativo, essa data? Desculpa. É que durante muito tempo, jornalismo não era uma profissão, vamos dizer assim, regulamentada. Até hoje a gente tem uma discussão sobre se é necessário ter diploma para ser jornalista ou não, né? Porque muita gente que fazia outros cursos acabava indo para a imprensa, muitos escritores, advogados, né? Às vezes até médicos, enfim, outras profissões, e que a pessoa acabava sendo jornalista na prática sem uma formação. Esse registro, eu acho que coincide mais, justamente na década de 60, que você tem uma regulamentação melhor da profissão, que você já começa a ter mais os cursos de jornalismo mesmo. Então, assim, me parece que daí ela resolveu, né, regularizar, como outros também fizeram. Porque antes era muito na informalidade, a pessoa escreve bem, gosta, vai lá ser jornalista, mas não tem essa formação específica, né? Não sei a data de 68 especialmente, se tem alguma questão, isso realmente eu não sei, mas é no contexto da época de uma regulamentação da profissão de jornalismo, né? E ela começou em 1940, ela nunca exerceu o direito, ela nunca foi advogada nem nada. A única profissão realmente que ela teve, lógico, além de ser escritora, mas a gente sabe que a profissionalização do escritor no Brasil é um problema desde sempre, né? Então, a única profissão que ela teve em termos de renda foi o jornalismo mesmo, foi a imprensa. Também pergunta o título da minha tese, acho que eu posso escrever aqui depois, mas é A Bela e a Fera, a reafirmação e a subversão do estereótipo feminino nas colunas de Teresa Quadros, Máscara de Clarice Lispector. É um nome bem longo, eu acho que é melhor eu escrever aqui no chat, né? Achei, professora, aqui o título. Achou? Sim. Que rápida você. Estou tentando ainda digitar, para você ter uma ideia. Pronto, eu coloquei aqui no chat. Pronto. Eu estava ainda digitando, Vanessa. Olha que humilhação. Olha que rápido que é a menina. Está lá, está no site da USP, nas teses USP, vocês acham. Pode baixar se quiser. Tá bom? Então, professora, aqui só elogios, né? Muita gente colocando parabéns, professora, pela excelente exposição. Muito obrigada pela exposição. A voz de Clarice é única na literatura brasileira em todos os gêneros. Obrigada, professora Tânia, adorei. Professora Tânia Sandrone, grata por sua fala cheia de conhecimento sobre Clarice. E outros elogios. Professora Tânia, tem uma pergunta agora. Tá. Você acredita que Clarice, da Rose, você acredita que Clarice não se identificou na profissão de jornalista e seguiu o caminho da literatura justamente por uma certa limitação do jornalismo se comparado à liberdade da criação poética como escritora? Oi, Rose, obrigada aí pela pergunta. Eu acho que ela, na verdade, ela sempre foi escritora, ela sempre quis ser escritora. O jornalismo veio na vida dela como uma forma de subsistência e também como um facilitador para ela ser escritora, tá? Ela diz, né, em alguns depoimentos que ela sempre foi uma tímida atirada e que ela tinha, sei lá, nem 18 anos, ela foi com um conto dela do Raimundo Magalhães, que era diretor de um jornal, e foi a tímida ousada, isso mesmo. Foi lá e entregou, falou se ele queria publicar, ele olhou, falou, você copiou isso de algum lugar? Ela falou, não. Você traduziu de alguém? Não, é seu? E ele resolveu publicar.
Então, a imprensa sempre foi também um meio dela conseguir dar visibilidade à produção literária dela. Então, eu acho que a imprensa teve dois papéis fundamentais, né? O dinheiro, que ela precisou para viver, e também essa rede de sociabilidade. Ela só conseguiu publicar O Perto do Coração Selvagem por um acordo com o diretor da Vamos Ler, da Noite, do jornal à Noite, porque ela abriu mão de receber alguma coisa e eles bancaram a publicação. Então, esse contato com a imprensa facilitou, né, a vida dela, um pouco, pelo menos, né? Teria sido muito mais difícil ela ser escritora se ela não tivesse essa rede aí do jornalismo. Tá? É isso. Mas ela sempre foi escritora. O jornalismo, para ela, é um apoio, né? E acho que permitiu, eu acho, sim, na minha tese também falo disso, acho que permitiu o desenvolvimento dela de certos temas e certas figuras que são constantes. Eu acho até que essa atuação na imprensa feminina, esse contato com a mulher burguesa de classe média, ajudou muito em certas obras, né? Tem muitas protagonistas da Clarice que são, né? Essas mulheres fechadas no ambiente doméstico, né? A gente tem lá o Ponto Amor, a Imitação da Sogra, vários outros. Né? Mais alguma pergunta, gente? Bom, se vocês quiserem, podem me adicionar no Facebook. Eu deixei meu e-mail no último slide aí, não sei se deu para anotar. Tem mais perguntas. Tá. Professora Tânia. Sim. O que a senhora teria a dizer sobre a entrevista que ela concedeu a Júlio Lerner, na qual ela está como entrevistada? Ontem vocês até passaram um trechinho, né? Foi um pouco antes dela morrer, ela estava acabando lá, ou tinha acabado já a Hora da Estrela, e eu acho que fica nítido nessa entrevista que ela não gostava de dar entrevistas, né? Assim, até a hora que ela fala, não vou responder, responde com cara de que não quero falar disso, né? Ela não gostava, realmente ela não gostava. Tem um outro depoimento que ela dá, um pouco antes desse, e que ela só dá porque ela faz questão de que seja o Afonso Romano Santana e a Marina Colasanti, que eram amigos pessoais dela. Então, ela aceita fazer um depoimento, mas com esses amigos, né? Ela não gostava. E ela tem uma crônica dela em que ela fala de uma mocinha que vai entrevistá-la, isso sai no Jornal do Brasil, uma repórter que vai entrevistá-la e ela simpatiza com a moça e tal, não sei o quê, conversa, e tal, né? Mas depois, quando ela lê o texto, ela vê que ela não se reconhece naquilo que a moça coloca, né? Então, ela falava que as entrevistas distorciam o que ela dizia, o que ela pensava, o que ela era. Então, ela não gostava. Ela gostava de entrevistar, e eu acho que ela se revela fazendo as entrevistas mais do que concedendo as entrevistas. Né? Ela nitidamente não gosta, não gostava. Né? E essa daí, especialmente, Maria das Graças, que você está falando, eu acho que a gente percebe no jeito dela, no rosto, nas expressões, tudo isso o desgosto dela, né, insatisfação dela de estar lá respondendo perguntas. Eu acho que é nítido. Débora, acho que levantou a mão. Isso, pode falar, Débora. Só um minutinho, sim, não foi planejada de 77. Foi algo que pegaram, ela estava, se não me engano, ela estava esperando algum evento lá na prefeitura e alguém falou, vem cá, fala um pouquinho, e ela acabou indo, mas assim, nitidamente contrariada. Pois não, Débora? Bom dia, novamente. É só mais uma perguntinha sobre esse acordo que a senhora citou, que Clarice fez com a Noite para publicar Perto do Coração Selvagem.
Aham. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse acordo e sobre essa colaboração da Rede Sociabilidade de Clarice Jornalista para que ela conseguisse publicar seu primeiro romance, se fosse possível. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse Tá acordo, eu bom. não conhecia. Obrigada. Imagina, Débora. Então, ela escreveu o livro, ela chegou a mostrar para algumas pessoas, sem saber se publicava ou não, e aí mas não teve uma receptividade, assim, uma disposição das editoras de publicarem, e aí ela fala com, se não me engano, é o Raimundo de Magalhães mesmo, e ela faz um acordo. O jornal banca a edição e ela não ganha nada em troca. Se tivesse lucro, né, era todo do jornal. Então, não sei quantos exemplares, eu não lembro de cabeça, mas eles resolvem fazer uma edição pequena e aí tem uma receptividade da crítica, né, bastante efusiva, né? Tem muita gente começa a comentar, e aí depois ela vai conseguindo publicar os outros livros. Mas sem esse início, sem esse apoio do jornal, de ter feito, claro que o jornal levou vantagem, né? Não pagou nada para ela, mas talvez ela não tivesse conseguido publicar. E isso aconteceu em outros momentos. Quando ela é Teresa Quadros, que ela está aqui em 52, justamente por estar aqui, por estar naquele meio, ela publica o livro, alguns contos, um livro com uns 8 contos, que depois são incorporados em Laços de Família. Esse contato com a imprensa sempre facilitou, né, a divulgação da obra literária. Isso aconteceu com ela e acontece com muitos escritores, né? Infelizmente, no nosso país, a profissionalização do escritor é um problema desde sempre. A gente pega desde o século XIX, Machado, Zé de Alencar, todo mundo que tinha que ir para a imprensa para poder divulgar suas obras, né? Então, essa parceria aí, né, entre jornalismo e literatura é constante no nosso país, né? Tem sobre isso na biografia dela, conta sobre isso. Na biografia da Nádia, conta com detalhes disso também. Tá? Muito obrigada, professora, mais uma vez. Imagina. Obrigada, professora. Aqui, todo mundo, novamente, né, agradecendo a senhora. E agora eu estendo, né, a minha fala também como gratidão. Sempre que temos a professora Tânia aqui, é um prazer. Nós aprendemos muito, né? E nesta manhã tivemos aqui um público de quase 60 pessoas, numa manhã de segunda-feira, para ouvir a professora Tânia, né? Isso mostra o quanto a professora Tânia tem aí esse arcabouço de conhecimento, sobretudo de Clarice. Né, e quanto ficamos felizes quando pensamos no CONEL, como eu disse, a gente sempre pensa na professora Tânia, nos outros congressos também, e eu estendo aqui a fala do grupo, né, do LIGEPS e do professor Hermano, para agradecer a disponibilidade da senhora professora em estar sempre conosco aqui, trazendo conhecimento para nós, em todos os nossos congressos e nossas jornadas. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, Vanessa, é um prazer. Vocês são muito queridos, eu admiro muito o trabalho de vocês, gosto de vocês, tenho um carinho especial aí, adoro João Pessoa, eu espero que no próximo seja presencial, porque eu preciso rever essa cidade maravilhosa aí de vocês, gostaria muito de ir aí na universidade. Tomara que no próximo a gente consiga se ver pessoalmente. Eu sei que facilita, né, essa questão do online, alguém tinha falado que era de Goiás, aí, então facilita, né, o fato de ser nesse formato, mas eu sinto falta desse contato físico. Então, quem sabe a gente se encontra na próxima. Eu tenho saudades, eu tenho. Então, quem sabe a gente se vê aí na próxima edição. Verdade, professora. A gente já estava até conversando sobre isso com o professor, da gente já ir se organizando para alguns eventos, e sobretudo com o CONEL ser de maneira presencial. A gente também sente falta, né, desse calor de estar ali, né, olho a olho.
Apesar que aqui é uma forma de nós estarmos presentes em vários lugares, mas o presencial realmente é uma troca muito maior, né? Temos ali a presença. Muito obrigada, professora. Agradecemos demais. Eu, Thelma, levantou a mão. Pode falar, Thelma. Sim, professora, só gostaria muito de parabenizá-la, dizer que é sempre uma satisfação ouvi-la e que você já faz parte, né, da história do CONEL, que está presente desde a primeira edição. E, assim, para mim, assim, foi muito interessante, porque apresentou muita coisa nova. Sempre traz textos que não são tão estudados, textos inéditos, textos diferentes, e só vem acrescentar. Muito obrigada. E estamos esperando aqui, será muito bem-vinda na próxima edição presencial. Muito obrigada, querida. Agradeço muito e sempre a recepção de vocês e gosto muito. Fico muito feliz de participar mesmo, tá bom? Obrigada. Obrigada, Thelma, também. Obrigada, professora. Então, a gente encerra, né, esta manhã com a palestra da professora Tânia. Logo mais teremos mesa redonda à tarde. Aí temos também simpósio e temos palestra à noite. Então, convidamos vocês, né? O dia aí, a semana está repleta de atividades. Obrigada, professora. Um cheiro bem grande no coração, como diz aqui no Nordeste. Adoro. É um cheiro mesmo, a gente manda cheiro. É um cheiro bem grande no coração. E obrigada a todos e todas que se fizeram presente aqui conosco. Então, é isso, gente. Tchau, tchau, professora. Um tchau, cheiro tchau. também aí para vocês. Tchau.